Rodrigo Alvarez, Sérgio Patrick, dois grandes jornalistas, correspondentes, escritores, homens da comunicação. Para nós é um grande privilégio, é uma grande honra. Rodrigo Alvarez, Sérgio Patrick, em nome de toda a comunidade, sejam muito bem-vindos aqui a Taperoá, Cravada do Cariri paraibano. E, bom, vou passar a palavra ao Sérgio Patrick, meu amigo e colega jornalista, que vai fazer a apresentação para a gente começar essa conversa. Fica à vontade. Que nós vamos viajar um pouquinho pelo mundo, nós vamos a Jerusalém daqui a pouco, vamos a Brasília também, e vamos chegar a Taperoá em algum momento. Né? Exatamente. Obrigado, Padre Fabrício. Obrigado a todos. Muito bom dia. Eu estou vendo que o Chico e a turma aí o pessoal já está providenciando algumas cadeiras a mais. Tem alguns espaços aqui também. Quem quiser chegar mais perto, por favor, fique à vontade. Fique à vontade também para participar com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai, claro, abrir o espaço também para a participação de vocês. Rodrigo Alvarez é um autor best-seller. Ele tem uma experiência de ter morado 4 anos em Jerusalém, 6 livros de temática religiosa: Aparecida, Maria, Madalena Sem Filtro, Milagres, Humano Demais, Jesus e Cristo. Vocês já devem conhecer muitas dessas obras. Escreveu também sobre a alma, escreveu a ficção O Primeiro Imortal, que é o começo da história humana, 38 mil anos atrás, e agora o candidato ao livro mais recente. A gente vai falar muito sobre essa sua viagem recente à Terra Santa, Rodrigo, também os livros de temática religiosa. Eu queria que você contasse só rapidamente o que te trouxe aqui a Taperoá, né? Afinal de contas, a gente se encontra aqui por um motivo especial, né? Olha, Sérgio, bom, obrigado pela apresentação. Vários motivos me trouxeram a Taperoá. O principal deles foi realmente a conexão com o Padre Fabrício. E nessa nossa amizade que começou à distância, né, eu estava no processo de escrever esse livro, O Candidato, esse que o padre mostrou, e eu estava ainda formando o personagem, quando, nesse processo apresentado ao padre pelo professor Emilson, padre João Pessoa, eu comecei a perceber que o personagem que eu queria criar, ele tinha tudo a ver com Taperoá. Ele tinha a força que essa cidade tem, que a população daqui tem. Ele tinha a característica que eu queria de um nordestino muito forte, muito inteligente, muito culto, e que fosse levar isso pelo Brasil. Então, quando eu comecei a pensar no personagem, durante o desenvolvimento do personagem, surgiu a ideia de fazer ele tendo nascido em Taperoá. E logo, né, veio a felicíssima coincidência de que Ariano Suassuna não nasceu, mas passou a infância aqui e sempre se considerou um taperoaense. E essa coincidência para o meu livro não tem nenhum acaso, porque o livro ele é uma temática atual do Brasil, é um livro que fala da nossa política atual também, volta no século passado um pouco para a gente entender o Brasil. Mas ele tem muito de homenagem aos nossos artistas. Então, o primeiro homenageado acaba sendo Ariano Suassuna, com a cidade natal do personagem, que é o principal do livro. Então, já logo no começo do livro, eu falo de Taperoá e de Ariano Suassuna, que é uma referência para o Brasil inteiro, que é uma referência para mim, de grandíssima literatura brasileira, que tem alcance internacional. Uma literatura que não só fala da alma do Brasil, mas que é também filosófica, nos leva a refletir, que esse é o grande papel da literatura, da boa literatura. É um livro que depois de ser lido nos deixa pensando. E a gente nunca se esquece dos personagens, né? Quem se esquece de João Grilo de Chicó, por exemplo, né? Ou também de Quaderno da Pedra do Reino, né? São personagens marcantes que ficaram para a história do Brasil mesmo, até que Chicó existiu, parece, né? Mas mesmo sendo do universo ficcional, entraram para a história do Brasil. Então, eu me alonguei um pouco, Patrick, mas foi tudo isso que nos trouxe a Taperoá, e nada como estar aqui agora tão bem acompanhado. Obrigado. Nosso tempo aqui em Taperoá, como é que foi para o senhor saber que a cidade estava na obra como representante eleito do povo de Taperoá?
Bom dia a todos, cumprimentá-los com carinho e respeito sempre, cumprimentar o ex-prefeito Teocrácio Moura, presidente da Câmara Hilton, cumprimentar o nosso anjo, o Padre Fabrício. A gente está até acostumado a ter um anjo com cabelo encaracolado. Nesses dias a gente vai ter que ver um anjo careca, né? Cumprimentar o nosso amigo Diácono Carlinhos, cumprimentar o Rodrigo, cumprimentar o Sérgio, dizer da alegria, da felicidade, da honra e do orgulho da presença de vocês aqui. Ainda mais sabendo que Itaperoá foi citado nessa obra. Itaperoá faz parte do seu dia a dia. Itaperoá faz parte dessa história bonita que você constrói. A gente já o conhecia da televisão, o conhecendo agora. Eu acredito que posso, em nome de todo Itaperoá, dizer que você seja muito bem-vindo muitas outras vezes aqui à nossa terra, porque nós vamos recebê-lo com muito carinho, um abraço com alegria, mas sobretudo nós vamos recebê-lo com aquilo que você falava há pouco, com o amor que você foi buscar, com o amor que você foi vivenciar lá na Terra Santa, para colocar no seu livro. Que Deus abençoe a sua vida, ilumine ainda mais a sua inteligência, que invada o seu coração, para que a gente possa ouvir falar muito desse amor bonito que Cristo só quis nos ensinar. Ele viveu para ensinar a todos nós a amar como Cristo amou. É isso que a gente quer, é isso que a gente espera um dia, é isso que Padre Fabrício insiste todo dia, toda hora, em cada sorriso, em cada abraço que ele nos dá. A gente tem aprendido e tem um professor bacana, temos um outro professor, o Criador de tudo isso. E que você continue, aproveite na sua obra a falar desse amor de Deus. Muito obrigado, muito orgulho de tê-lo aqui. Muito obrigado, prefeito. Obrigado. Eu quero aproveitar para agradecer a presença de todos, né, em nome... Obrigado, prefeito. Muito obrigado, viu? Em nome do Rodrigo aqui, do nosso pequeno time, né, Rodrigo? E foi uma satisfação, uma honra. Se vocês quiserem conhecer o candidato, a gente tem livros à disposição. Se vocês quiserem fazer a compra, vai ser muito legal saber que vocês vão aqui de Itaperoá também ler a história que tem esse personagem principal aqui de Itaperoá. Se alguém tiver interesse em fazer uma pergunta, fique à vontade, né? A gente tem mais um tempo aqui. Claro, se vocês quiserem o autógrafo do Rodrigo no livro e um abraço aqui, uma foto, vai estar à disposição. Muito simples a explicação que davam os livros. Então, como um jornalista tem que investigar, um jornalista quer saber realmente a origem, saber os detalhes dos fatos, até para poder contar, eu percebi que era preciso fazer uma nova pesquisa. Não havia uma pesquisa tão profunda quanto eu queria que existisse sobre a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E eu tive a sorte de conhecer um Padre Julinho, que era vivo na época ainda, que tinha a maior biblioteca, maior do que no santuário, até de importância, pela qualidade dos livros que ele tinha, inclusive com os diários dos padres que em 1894 vieram da Alemanha para fundar, os redentoristas, né, que vieram fundar o santuário, não fundar, tomar conta do santuário, já existia, e foram também para Trindade, em Goiás. Aliás, eu soube que a igreja aqui também é construída por um padre alemão, né? Então, eu descobri esses arquivos que não tinham sido explorados e comecei a procurar outros documentos que nunca tinham sido mostrados e pude recontar, então, com a credibilidade que eu acho que tem que ter, né, com o nível de precisão, a história de Nossa Senhora Aparecida. E foi tão interessante, tão intenso, que os padres, até o arcebispo, me disse: olha, Rodrigo, tinha coisa que eu nem sabia sobre a Aparecida, porque nunca foi contado, a gente nunca parou. A gente está aqui cuidando da paróquia, cuidando das pessoas, e não tivemos tempo de estudar essa história.
Então foi importante, eu percebi a força que tinha você conhecer uma história que toca a vida de tanta gente mais a fundo, né? O livro acabou sendo muito importante, ganhou o Brasil, né? O livro se espalhou pelo Brasil, e logo em seguida a editora me convidou para escrever um outro livro sobre, agora, as pessoas também querem saber sobre Maria, que você falava de Nossa Senhora Aparecida, tem muita gente que nem sabe que Nossa Senhora Aparecida é Maria, ou que todas as Nossas Senhoras são a mesma. Então houve uma proposta, né? O que você acha de contar a história de Maria? Mas eu já vivia em Jerusalém nessa época, e o acaso ajuda. Eu tinha sido transferido, padre, para Jerusalém no meio da escrita do livro Aparecido. A gente às vezes acha que não é por acaso, né? E fui viver um passo de caminhada do Santo Sepulcro de Jesus, do túmulo de Maria em Jerusalém, de onde tudo aconteceu. E passei a viver aquilo como rotina da minha vida. Não é que eu fosse visitar o Santo Sepulcro, eu vivia do lado do Santo Sepulcro. Eu passava todos os dias, toda semana por ali. Eu levava o meu filho pequenininho no carrinho, e às vezes a gente ia na cidade velha de Jerusalém e passava nas pedras que tem mais de 2000 anos por onde Jesus passou. Então foi natural que de um livro eu fosse fazendo outro. E eu fui querendo saber mais. Eu não me sentia pronto para falar de Jesus ainda. Eu sempre tinha um pouco de medo de chegar na história de Jesus, que era muito mais difícil, né? Então eu quis fazer vários livros antes de chegar a Jesus. Eu escrevi vários livros. Teve Maria, eu escrevi também sobre os milagres atribuídos a Nossa Senhora Aparecida. Eu conheci o padre Fábio de Mello lá em Jerusalém, me interessei muito pela história dele, tem um carisma muito grande, como o nosso padre Fabrício também tem, né? Uma capacidade de comunicação, uma capacidade de chegar ao coração das pessoas que o padre Fabrício também tem. Me tocou muito aquilo, me interessou muito por aquela modernidade da linguagem e também pelo uso dos meios de comunicação como uma ferramenta de chegar às pessoas, que o padre Fabrício também usa muito bem. Então aquilo me chamou a atenção e eu quis escrever a biografia do padre Fábio de Mello. Escrevi um ano demais, ainda nesse processo de conhecer mais e mais para escrever sobre Jesus, que era um tema que ficava guardado ali. Um dia eu chego lá. Aí, como é que chegou? Como é que foi escrever a biografia? Depois de um tempo, eu já tinha estudado tanto, né? Porque aí eu viajava para Londres, ia procurar livros antigos que não se encontravam mais, com documentos antigos da igreja, né? Do tempo em que a igreja tinha uma outra configuração, havia outros documentos, havia outros credos, né, que a gente não conhece, não só o credo romano, tinha o credo apostólico, tinha outros credos anteriores. Eu fui estudar todos eles. Eu praticamente fiz sozinho curso de teologia, né? E fui estudar e fui ler também os livros novos, que são livros que ficaram perdidos por muito tempo. São os livros apócrifos, eu li também, que é importante, eu acho importante ler, porque são documentos cristãos de outras épocas. Há divergências, a gente sabe disso, mas muitos e muitos padres com quem eu conversei estão lendo e encontram ali uma riqueza muito grande, porque há informações sobre Jesus muito raras, não encontradas naqueles livros. Eu cito, por exemplo, aqui o Apocalipse de Pedro. O Apocalipse de Pedro é um texto que por muito tempo foi considerado canônico. Por muito tempo foi lido nas missas católicas. Mas houve um momento que houve uma divergência e percebendo que havia uma pequena parte do livro que estava em desacordo com a doutrina da igreja. Então aquele livro foi proibido apenas por uma pequena parte. Se você ler todo o resto, é de uma riqueza imensa, né? O livro tem um caráter até um pouco ficcional, mas a ficção, a gente aprende que a ficção ajuda muito a refletir. A Ariano Suassuna não me deixa mentir, se estivesse aqui concordaria, acredito. E eu também tenho escrito ficção porque acredito no poder da ficção. Então, o Apocalipse de Pedro, que é um texto que foi canônico, tem um caráter um pouco ficcional, porque cria um diálogo de Pedro com Jesus, mas é de uma beleza de arrepiar. E com detalhes históricos muito importantes, ou detalhes também sobre a história da fé. Então eu fui ler todos esses documentos que foram encontrados no Egito no século passado, numa montanha, os textos que foram encontrados em Israel, em Qumran, que é hoje um lugar arqueológico, né? Que os essênios eram uma seita judaica da época. Tinha os fariseus, que todo mundo conhece, né? Tinha os saduceus que cuidavam do templo, e tinha os essênios que também viviam ali, lá embaixo no Mar Morto.
E aí daqui a pouco a gente vai chegar para falar disso, porque é uma questão muito importante para Jesus. Eram questões parecidas com as dos essênios. Então fui ler os essênios também, fui ler toda a biblioteca que eles tinham lá, para poder escrever Jesus. Essa era a pergunta, eu acho que me alonguei. Vocês veem que lindo trabalho, né? Que rico trabalho, e é isso que vocês encontram na obra do Rodrigo, nos livros de temas religiosos. Você escreveu também o livro Cristo, que aí conta a história dos apóstolos, né? Então você mergulhou na história de Jesus, mas a partir dela você está encontrando mais coisas também para contar e colocar nos seus livros, né? É uma história tão rica, né? tão densa, tão interessante, que eu fiz um livro e não consegui terminar a história de Jesus num livro só. Então eu termino com a crucificação, o livro de Jesus, e começo Cristo com a ressurreição. E da ressurreição eu sigo o caminho dos apóstolos. Porque a gente tem Atos dos Apóstolos, um pouco dessa história, mas ela é fragmentada, não é completa e nem é cronológica. É importante lembrar, né? Os evangelhos não foram escritos como biografias. São livros que têm um outro tipo de literatura, que tem uma outra função, que é a função da fé, de contar a mensagem de Jesus através de sua caminhada. Tanto que não fala nada sobre a infância de Jesus, não tem notícias sobre o que aconteceu depois daquele único momento aos 12 anos de Jesus, não se sabe mais nada. Jesus estudou, para onde ele foi? Claro que ele estudou, né? Jesus precisa ter estudado, o conhecimento que ele tinha das escrituras sagradas era imenso. Então, esse ficou perdido, mas por quê? Porque não era o propósito dos evangelhos, nem do Atos dos Apóstolos, né? Do Novo Testamento você não tem nenhuma biografia. Então, o livro Cristo, eu procurei todas as fontes existentes para recompor a história, principalmente de Pedro, Tiago e Paulo, que são os apóstolos que foram as maiores lideranças depois da crucificação de Jesus. Tiago assumiu, né, a gente tem muitas fontes, inclusive também que foram muito tempo usadas pela igreja, também por algum fator ou outro acabaram de lado, mas tem um livro chamado Reconhecimentos de Clemente que conta como foi depois de Jesus. O que os apóstolos fizeram em Jerusalém? Eles continuaram, obviamente, né? E Tiago e Pedro juntos continuaram essa pregação por muito tempo. Eles resistiram em Jerusalém no tempo que era difícil, porque havia, claro, depois da crucificação de Jesus, uma perseguição àqueles que ainda nem se chamavam cristãos. Eles eram judeus, seguidores de Jesus. Com o tempo é que foi surgindo, né? Foi lá na Síria, na Antioquia, que apareceu a palavra cristão pela primeira vez. Então ali eles eram judeus que acreditavam no Messias Jesus, e por isso perseguidos. E aí aparece São Paulo, com o que acontece com ele, né? Toda a conversa que ele tem com Jesus, já depois da ressurreição, na estrada para Damasco, e é Paulo quem se encarrega de levar essa mensagem pelo mundo. Mais tarde, né, há relatos, com poucas fontes, é importante dizer, do encontro que poderia ter acontecido de São Pedro e São Paulo em Roma, mas há relatos também, que a gente sabe, da morte dos dois. Os dois foram, né, mortos pelos romanos, foram martirizados em Roma. Então, no livro Cristo, eu conto toda essa história de maneira cronológica, com muita clareza, porque é difícil, né, você ir a todas as fontes para entender tudo o que aconteceu. Então, foi um trabalho de juntar um mosaico mesmo, de montar um quebra-cabeça com fontes sempre confiáveis, sempre checadas e apresentadas no livro, né? Todas as fontes do livro eu apresento no final, para recontar a história de Pedro, especialmente Pedro, Tiago e Paulo, que são aqueles sobre quem a gente tem mais informação. Eu achei muito rico conhecer isso, porque a gente conhece muito a história de Jesus, ainda que eu acho que possa conhecer mais, mas a história dos apóstolos a gente conhece muito menos, muito pouco, né? A gente conhece mais a pregação dos apóstolos, mas não as suas histórias de vida posterior. Então, tendo vivido em Jerusalém, e visitado, e conhecido, por exemplo, a casa de Pedro em Cafarnaum, existe lá uma ruína, né? Acabei de voltar lá. Tem a casa onde São Pedro teria morado, onde teria sido o milagre, né, de Jesus curar a mãe de Pedro. Tem tudo, a sogra, né? A sogra de Pedro, né? Tem tudo, as ruínas estão todas ali. Então, ter visitado isso me permitiu também reconstruir um pouco geograficamente esses acontecimentos e ter caminhado e vivido ali. Não foi só o tempo que você viveu em Jerusalém, mas você acabou de fazer uma viagem pela Terra Santa, seguindo os passos de Jesus. Conta como é que foi essa experiência, depois de ter estudado tanto, né, o tema, e o que é que a gente vai ter
a partir disso? Tem mais coisas que você vai lançar a partir disso? Por causa dos livros, a Globoplay, né, me convidou para fazer uma série de documentários baseados no livro Jesus. Uma série voltando à Terra Santa, revisitando todos esses lugares, e confesso que foi até outros que eu nem tive tempo de conhecer, porque tem tantos lugares importantes, né, relevantes, e conversar também com muitas pessoas, estudiosos atuais. Há muitas descobertas arqueológicas que continuam acontecendo. Tem uma cidade cristã inteira, por exemplo, que foi descoberta há pouco tempo, que está quase intacta. Tem muita referência a Jesus e a Maria. Por exemplo, tem em Nazaré, na Basílica de Assunção, a primeira inscrição numa pedra que faz referência a Maria, que diz Haile Maria, que em grego é Ave Maria, louva Maria, né? É uma expressão de louvação a Maria, que é do primeiro século, que mostra já como havia, né, há quem diga aí, algumas tendências a dizer que Maria é uma devoção, é muito criticada a devoção a Maria pelos evangélicos, né, mas a devoção é muito antiga e muito genuína, e sempre houve, né, e há registros arqueológicos disso. Então eu mostro tudo isso, né, eu reconto essa história também a partir dos lugares sagrados, da arqueologia, do que era Jerusalém naquela época, de que havia, qual era o enfrentamento com os romanos, por que Jesus foi pregar, começou a história dele no Jordão, por que ele não começou em Jerusalém? Acho que a gente devia falar disso daqui a pouco. Só atrapalhando aqui o Sérgio, dando mais uma vez as boas-vindas a todos que aqui estão, autoridades aqui presentes, povo de Deus, irmãos aqui de Itaperuá, também de outras localidades. A gente depois pode até registrar. Eu queria só fazer uma pergunta. Rodrigo, muitos homens e mulheres viveram em Jerusalém, naquilo que nós chamamos hoje de Terra Santa. Dentro de suas pesquisas, do ponto de vista histórico, por que Jesus se diferenciou dos outros homens da época? Qual a diferença de Jesus para os outros, eu vou criar aqui um neologismo, os outros Jesus que existiram naquela época? Qual o destaque da pessoa histórica de Jesus de Nazaré, da Galileia? O que você destaca? Eu adoro a sua pergunta, porque é um assunto que me interessou muito e que foi talvez o centro da minha pesquisa, né? Porque quando a gente começa a estudar, a gente descobre que havia muitos pregadores naquela época, com mensagens muito poderosas também. O primeiro deles é João Batista. Jesus começa a sua história com João Batista à beira do Rio Jordão. Então, por exemplo, João Batista movia multidões até ele. Ele atraía multidões. Havia outros pregadores que depois acabaram sendo muito criticados pelos cristãos. Por exemplo, Dositeu. Havia Simão o Mago, que era acusado de fazer magia negra, que também, mas essas pessoas também atraíam multidões, também eram pregadores judeus. E também tinham uma pregação relacionada às Escrituras e se reportavam a Deus e a procura por Deus. Mas o que primeiro diferencia Jesus é a força da sua mensagem, o poder da sua mensagem, a meu ver. Porque Jesus trouxe, vamos lembrar um pouquinho, né? Vamos voltar um pouquinho. Naquele tempo, a justiça não era como hoje. Hoje já é difícil, mas naquele tempo não havia direito à apelação, a advogados e etc. Você podia ser julgado numa praça pública em 5 minutos e apedrejado até a morte. Havia muitos problemas em Jerusalém. Os romanos ocupavam a cidade, ocupavam todas as terras de Israel, ou seja, o povo judeu ao qual Jesus pertencia. Jesus era judeu, né? A gente às vezes esquece disso, mas ele era um judeu. Os romanos oprimiam os judeus, e uma das questões de Jesus é justamente a libertação do povo. Ele quer se livrar da opressão dos judeus. Mas em vez de pregar como João Batista pregava, pregava fogo, o fogo é um simbolismo também, pode ser interpretado como a guerra, a luta. Outros pregavam a luta. Havia naquela época os sicários. Sicários, eles andavam armados de adagas, de facas, em revolta contra os romanos.
Havia os zelotas também, que era uma revolta violenta. Jesus não queria isso. Jesus entendeu que a maneira de se posicionar diante do mundo era com amor. Então, é a mensagem de amor que persiste até os nossos tempos. Daí a potência da mensagem de Jesus, mesmo para aqueles que não são cristãos. É impossível não reconhecer como Jesus marcou um ponto de inflexão na nossa história e disse: olha, o mais importante é eu amar, mas não só amar aquele que é fácil de amar. É muito fácil amar o meu filho, a minha esposa, a minha mãe. Mas vá amar o seu vizinho com quem você discute sobre o muro, ou a água que um dia desligou e te incomodou. Esse é o mais difícil de amar, é amar o que está ao lado, que não é da sua família, não é seu. Então é o amor a qualquer outro. Então essa capacidade de amar o próximo, que aliás, padre, primeiro muito atual, é algo que eu tenho dito, né, que eu corri no Brasil, que nós estamos perdendo. Eu vejo o padre Fabrício aqui nos batizados, eu vim ontem e hoje, o abraço, o beijo, o sorriso. A gente não pode perder isso. Isso é algo que vem de Jesus, né? Pelo menos no sentido de que Jesus amplifica essa mensagem e leva para o mundo através de Paulo, que é o grande mensageiro dessa mensagem para o mundo, para fora de Jerusalém, para fora da Terra Santa. Essa mensagem que vem de Jesus e que perdurou 2000 anos e que nos fez brasileiros um povo muito afetivo, muito caloroso e receptivo. Nós estamos vivendo um momento de crise para essa mensagem, para esse afeto, para esse amor ao próximo. Não dá para amar só aquele que concorda politicamente comigo. Eu não posso começar agora a cancelar, bloquear o outro, deixar de falar, porque há uma divergência, né? Então eu acho que tem que preservar a nossa capacidade de primeiro se colocar no lugar do outro, entender que ele pode ter motivos para pensar diferente de mim, aceitar isso e não perder o afeto, não perder a capacidade de abraçar e sorrir, que eu vejo aqui, óbvio, o padre abraça seu povo, né? Mas nós também temos que abraçar, beijar e sorrir e acolher as pessoas. Acho que isso é muito importante e é a mensagem que lá atrás fez toda a diferença, a revolução no mundo inteiro. Rodrigo, a luta por essa tolerância e a prática dessa tolerância, esse abraço, esse carinho, esse amor ao próximo, é o que conecta, que você desenvolveu nos seus trabalhos religiosos, que você traz também no candidato, essa luta pela tolerância, por um mundo em que o respeito seja básico e algo diário na vida da gente? Eu quis entrar no tema política, que nunca foi meu tema, nunca foi meu assunto, nem como repórter, porque vi uma crise no Brasil. O Brasil começando a questionar valores que não deveriam ser questionados. A liberdade do outro, o respeito ao outro, a tolerância principalmente, a tolerância com o diferente. Né? Há uma tendência de uma parte da população hoje de dizer aquele que é diferente de mim é inferior. Aquele que é diferente de mim não merece o espaço que o que parece comigo merece. Então, isso me incomodou muito, essa mudança de postura de uma camada da população brasileira, uma agressividade, um radicalismo, que estão nos levando a essa divisão e, de novo, a essa falta de afeto, essa falta de empatia, né? de capacidade de amar realmente. Né? Amar é uma palavra que pode ser vista muito amplamente. A amizade, né, que a gente acaba perdendo quando a gente deixa de ter esses valores. Agora, os livros ensinam, você, com toda a pesquisa e uma temática tão bonita, trouxe muitas coisas novas. Esses livros podem ensinar muito, mas podem também divertir, né? E ainda assim ter todo esse valor junto. Esse é o poder que você mencionou há pouco sobre da ficção, é o que você traz também no candidato nessa sua nova obra, né? Eu queria falar do Brasil, mas eu queria falar de uma maneira que fosse interessante. Aí de novo volta a Ariano Suassuna, né? Ele fala do Brasil e faz a gente sorrir, né? Ele faz a gente ter alegria de estar lendo aquilo, né? Ou depois quando virou filme, virou série. É muito divertido você ouvir a Ariano Suassuna ou ler a Ariano Suassuna. E eu acredito muito nesse poder da ficção que nos leva à reflexão. O bom humor, o humor, ele é muito rico na provocação que ele faz a gente. Então esse é um livro, né? O Candidato é um livro que tem muita seriedade, porque eu volto para falar no Brasil de 1958,
quando muita gente acredita que o Brasil viveu o seu melhor momento na história. A bossa nova, a música brasileira mais famosa de todos os tempos, estava nascendo no Rio de Janeiro, conquistando o mundo inteiro. A gente tinha a construção de Brasília, a nossa capital atual, que era um fenômeno da arquitetura, com Oscar Niemeyer. A gente tinha as estradas se desenvolvendo para o interior do Brasil. Havia um grande otimismo. O Brasil acabou sendo campeão de futebol mundial pela primeira vez, ganhou uma Copa do Mundo também em 58, campeão de tênis, de boxe. Havia uma euforia de ser brasileiro e um orgulho muito grande de ser brasileiro. Mas não é um orgulho de se abraçar na bandeira e defender esse ou aquele valor, não. Era um orgulho de ser brasileiro. Todos éramos brasileiros e orgulhosos do nosso Brasil. Ninguém tinha ainda sequestrado a bandeira, como eu acho que aconteceu recentemente. E eu volto nesse tempo, o personagem principal, o taperoense Almeidinha, volta a 1958, vive esse Brasil, ele convive com os gênios da Bossa Nova, ele convive com os presidentes, Juscelino, Jânio, João Goulart. Quem é mais jovem vai aprender muito sobre a história do Brasil, vai entender quais eram as questões daquela época, por que houve um presidente Jânio que renunciou, era um populista, sem projeto. Porque você criou uma história, mas a base são os fatos, né? Toda a base de fatos do livro é a história, né? O Almeida é um personagem ficcional, né? Foi criado por você. Ele e outros, né? Mas ele caminha por fatos históricos, né? Fatos sempre históricos, de novo, né? Assim como eu fui pesquisar sobre Jesus para escrever todos esses livros, sobre o cristianismo, eu pesquisei sobre o Brasil. Além de já ter estudado ao longo da minha vida, fui reler, voltei à imprensa, voltei aos livros de história, para poder reconstituir o Brasil de 58 a 64, até que começa a ditadura militar, que vai censurar a imprensa e a liberdade de expressão dos brasileiros, que promove a tortura, que inclusive a Igreja Católica foi muito importante para combater, através da CNBB. Houve um movimento muito forte dos arcebispos brasileiros contra a tortura na ditadura, e tem gente que esquece. E no mínimo 434 brasileiros assassinados pelo governo, mortos por ordem do presidente da República, que era um militar, não democraticamente eleito. Então me preocupa muito quando a gente ouve hoje pessoas dizendo que naquele tempo que era bom. Para mim foi bom. Eu era jovem, criança, eu me lembro de ver a agonia na minha família, porque o meu avô, ele era militar, ele era coronel da aeronáutica e foi caçado, proibido de trabalhar. Ele só sabia fazer uma coisa, pilotar avião. E eles só tiraram dele uma coisa, o direito de pilotar avião. Você nunca mais poderá pilotar um avião na sua vida, tiramos a sua licença. Porque ele era contra a falta de democracia. Ele não era comunista, ele não era revolucionário, não pegava em armas, nem nada. Ele era apenas a favor da legalidade, da manutenção do que estava na Constituição. Ele e 7.000 militares foram caçados, proibidos de trabalhar. Imagina 7.000 famílias de um dia para o outro. O problema que foi na vida. Meu avô foi vender cestinhas de... não me lembro o nome, era cegonha, chamava, né? Para bebês. Ia de casa em casa vendendo. Antes ele pilotava caças da Força Aérea. Então, assim, de um dia para o outro. Então, eu acho importante não esquecer o que aconteceu. Não foi só com os militares, muitos brasileiros foram caçados, proibidos de trabalhar, advogados, pessoas de outra profissão, exilados também, pessoas que tiveram que sair do Brasil para não ser mortos, e muitos foram mortos. Então, o livro nos leva a esse período. Ele não entra na ditadura, o personagem, a gente acompanha ele até o começo do golpe militar, e depois tem um paralelo, que foi 58, toda a euforia do Brasil, até 64, com a ditadura, com os tempos atuais, porque, de novo, voltou-se a questionar a democracia do Brasil. Agora, e aí você constrói um personagem, cria